Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui do canal UThermo e hoje nós começamos a série de aulas de número 3 do curso de Termodinâmica 2, intitulada Termodinâmica das Misturas, Propriedades Parciais Molares. A partir da aula de hoje, nós vamos identificar uma nova propriedade termodinâmica que tem tudo a ver com o processo de mistura. Vamos aos objetivos desta aula. Então, nós iremos escrever a diferencial de uma dada propriedade extensiva dk em termos de n mais duas variáveis independentes. Nós também vamos definir e deduzir a equação da propriedade parcial molar e descrever sua importância com relação a misturas e aplicar a equação de Gibbs-Duhem para relacionar as propriedades parciais molares de uma mistura binária. Então, nesse momento, vamos relembrar qual foi a estratégia apresentada na aula de número 1 para o estudo de misturas. Nós temos que, na aula de número 1, foi apresentado um problema complexo, contendo duas fases e diversos componentes presentes nessas duas fases. Eu mencionei que era bastante difícil chegar a uma conclusão quanto a um problema complexo desse tipo. E aí nós resolvemos separá-lo em dois problemas menores. O primeiro problema diz respeito ao equilíbrio de fases e nós já identificamos na aula de número 1 e também na aula de número 2 que é a energia de Gibbs responsável por controlar o equilíbrio de fases quando a temperatura e a pressão são mantidas constantes em um sistema. Observe que nós também identificamos nesta aula de número 1 que é a energia de Gibbs molar, que deve ser igual em ambas as fases alfa e beta de uma substância pura para que o equilíbrio esteja atingido. Nós vamos, a partir da aula de hoje, na aula de número 3, desconsiderar a presença de diferentes fases. E o que nós vamos fazer é considerar apenas uma fase líquida. Só que veja a grande diferença a partir de agora. Nesta fase líquida, você vai encontrar diversas substâncias. E a partir da aula de hoje, nós vamos entender como que a interação entre as espécies pode afetar as propriedades termodinâmicas de uma mistura. Mas antes da gente começar, eu tenho uma pergunta para você. Vamos a um quiz surpresa. O quiz surpresa pergunta: se nós misturarmos as seguintes substâncias em condições controladas de temperatura e pressão, então eu tenho uma quantidade de 50 ml de etanol puro mais 20 ml de água pura. Misturei esses dois volumes e aí eu gostaria de saber qual é o volume final desta mistura. Letra A será igual a 70 ml. Letra B será maior que 70 ml. Letra C será menor que 70 ml. Ou letra D, nenhuma das alternativas você não quer opinar. Bem, o que você vai fazer agora é pausar esse vídeo e responder essa questão aqui nos comentários. Bem, espero que você tenha marcado a sua alternativa e deixado aqui nos comentários. E, para aqueles que estão curiosos, a resposta correta será menor que 70. Apesar de nós misturarmos dois volumes distintos, a soma desses dois volumes vai ter um volume final inferior a 70 ml. E eu vou te mostrar isso agora. Veja que se nós realizarmos esse experimento no laboratório, nós temos a soma da primeira proveta com 50 ml mais 20 ml de água pura, e essa soma de volumes resulta em 67 ml. E aí, em virtude desse experimento, algumas dúvidas, alguns questionamentos aparecem para a gente nesse momento. A primeira pergunta é: por que o volume final da solução não corresponde à soma dos volumes das substâncias puras? Bem, se nós formos pensar, no curso de balanço de massa, balanço de energia aplicados aos processos químicos, você deve ter visto que a gente nunca faz um balanço de volume. E a gente não faz esse balanço de volume, sim, o balanço de massa,
porque a massa sempre se conserva, mas o volume não. Como esse experimento mostra, o volume diminuiu uma vez que interações entre as moléculas de etanol e água surgiram em decorrência dessa mistura. Então, o que acontece é que as interações do etanol para com a água são muito mais fortes do que do etanol para sua própria molécula. Então, moléculas semelhantes de etanol têm uma certa intensidade de interação, mas em virtude da hidroxila, né, do OH, as ligações de hidrogênio são bastante fortes nesta mistura do processo. E aí o que acontece é que ela afeta o volume global dessa mistura. A outra pergunta é: para onde foram os outros 3 ml? Na verdade, eles não evaporaram, eles não saíram do sistema. Quando a gente mistura essas duas substâncias, em virtude das ligações de hidrogênio, as moléculas de água e etanol, elas ficam muito mais próximas umas das outras. E essa proximidade a nível molecular, ela se reflete no volume global dessa mistura. Então, esses 3 ml que faltam para você chegar à soma dos puros é decorrência das interações, das forças atrativas entre essas espécies, tá? E a última pergunta é: qual a importância desse experimento no contexto de uma atividade do engenheiro químico ou do engenheiro de alimentos? Bem, uma vez que nós estamos trabalhando com a indústria de transformação, é bastante importante você conseguir relacionar essas interações na produção de misturas. Imagina que você tem disponível um tanque com 10 litros de uma substância A e 10 litros de uma substância B. E você tem disponível também um terceiro tanque com um volume de 20 litros. Mas o que você não sabe é que as interações entre essas espécies A e B são altamente repulsivas. Então elas formam uma mistura, mas elas têm forças de repulsão. Se você colocasse essas duas misturas no terceiro volume, no terceiro compartimento do contexto familiar, então isso também acontece com as moléculas, e a gente vai entender aqui no curso de termodinâmica o que isso afeta, principalmente as propriedades daquela nova mistura. Um outro ponto importante é que quando uma substância se torna parte de uma mistura, ela perde a sua identidade. Ela ainda contribui para as propriedades da mistura, pois as propriedades totais da solução dependem da quantidade de cada um dos componentes presentes e das suas respectivas interações. Então, sabe aquele grupo de amigos que você tem e você sabe que a energia entre vocês é muito boa? Bem, garanto que se você já percebeu que quando um desses componentes não está presente nessa reunião do grupo de amigos, talvez as interações entre vocês mudem. Por quê? O grupo só é completo quando todos os componentes estão lá. E uma vez que eles estão lá, você tem características pertinentes a esse grupo. A gente vai ver que no processo de mistura isso faz total sentido. Muitas das propriedades que nós vamos estudar, elas só têm aquele determinado comportamento em virtude das espécies que compõem aquela mistura. Uma vez que nós já falamos sobre interações e nós já falamos sobre como isso afeta algumas propriedades termodinâmicas, nós vamos passar agora ao desenvolvimento da propriedade termodinâmica que contabiliza a presença de diferentes interações no sistema. Eu estou falando nesse momento das propriedades parciais molares. E a gente vai começar essa dedução, entender da onde essas propriedades vêm a partir das relações fundamentais entre as propriedades. Para uma substância pura, contendo apenas uma fase, qual é o número de propriedades intensivas necessárias para caracterizar o estado? Bem, na primeira aula a gente falou sobre a regra das fases. E a gente viu que a regra das fases pode ser identificada como F
o número de variáveis intensivas igual a 2 menos π mais n. Veja, se eu estou falando de uma substância pura, e essa substância pura ela está em apenas uma fase, o π, que é o número de fases, ele vale 1, e o n, que é o número de componentes, também vale 1, e a gente chega à resposta que são necessárias duas propriedades intensivas para caracterizar este sistema. No curso de Termodinâmica 1, você, ao estudar a rede de propriedades termodinâmicas, você viu que era possível escrever uma dependência de uma propriedade intensiva, por exemplo, K minúsculo, sempre em função de T e P. É por esse motivo que a gente considerava, em Termodinâmica 1, sempre duas variáveis influenciando essa propriedade termodinâmica. E a gente viu que essa equação ela pode ser escrita da seguinte maneira. A variação total da propriedade Kzinho ela vai depender da variação dessas duas condições, de temperatura e pressão. Então, a gente pode escrever a derivada parcial em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, dt, mais a variação da propriedade Kzinho em relação à pressão, mantendo-se a temperatura constante, dp. Então, a soma dessas duas derivadas parciais resulta na derivada total de Kzinho. Tá? Uma vez que abordaremos o equilíbrio termodinâmico de soluções, é interessante especificar T e P a fim de se garantir o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico. Lembre-se que nós estamos vendo o equilíbrio do ponto de vista industrial para a separação de substâncias, e duas das variáveis que são as mais fáceis de se controlar na indústria são temperatura e pressão. Bem, nesse momento, para determinar a quantidade de propriedades extensivas, é necessário especificar também o número de mols de espécies ou as massas que estão nesse sistema, além das duas propriedades intensivas, como temperatura e pressão. Então, a partir de agora, as nossas propriedades extensivas, que são as propriedades maiúsculas, então, por exemplo, como energia interna, energia de Gibbs, entropia, elas vão depender tanto de T quanto de P, mas também do número de mols de cada uma dessas espécies no sistema. O que eu estava falando agora há pouco sobre as misturas é esse o efeito que a gente está tentando entender por que a diferente quantidade de determinada substância afeta essa propriedade da mistura. Bem, o que nós vamos fazer a partir de agora veja que todas as propriedades que você conhece em Termodinâmica 1 podem ser usadas e relacionadas tanto com T, P e número de mols. Então, a gente tem aqui volume, dependendo de T, P e vários números de mols, energia interna, entalpia, energia de Gibbs, entropia e energia de Helmholtz. Bem, o que nós vamos fazer agora é entender que nós podemos também calcular a influência de temperatura, pressão e cada um desses números de mols na derivada total dessa propriedade extensiva. Como que a gente pode fazer isso? Veja, eu posso escrever o dk maiúsculo agora levando em consideração os efeitos primeiro da temperatura. Então eu posso escrever assim: a variação da propriedade total K em relação à temperatura, e todos os outros efeitos vão ser mantidos constantes. Então, pressão está sendo mantida constante e número de mols das espécies constante. Este termo aqui mostra como que a temperatura afeta a propriedade Kazão. Mas não é só esse efeito que eu posso ter na mistura. Eu posso ter também o efeito da pressão. Por isso, eu tenho dρ de K, dρ de P, AT e NI dP. Mas lembre-se, não são só temperatura e pressão que influenciam K. Eu tenho que levar em conta também o número de mols. Então, seguindo o mesmo padrão, eu posso escrever agora a influência do Np.
1, ou seja, a influência do número de mols de 1 nessa mistura. Então eu tenho lá dROM de K, dROM de N1, mantendo-se constantes T, P, N2, N3, N4 e N5, todos os N's que estejam nessa mistura, DN1, tá? Então, esse é o efeito da presença do número de mols da espécie 1 no casão. Posso fazer isso para 2? Posso. Seria o mesmo procedimento. Posso fazer para 3? Sim. E posso fazer para N espécies, tá? Então, observe que agora o efeito da presença de número de mols distintos na mistura vai afetar esses termos aqui da equação do dK. Então, uma forma elegante de apresentar esses termos é, se você perceber, sempre ele tem no numerador o casão, no denominador o número de mols da espécie I, e ainda eu tenho uma multiplicação com DNI, certo? O que eu posso fazer nesse momento, como esses termos estão somados, é reescrever essa equação com a notação de somatória. Então, reunindo os últimos termos em uma somatória, a gente vai chegar que o dK total é o dROM de K, dROM de T, dt, dROM de K, dROM de P, dP, mais o somatório de dROM de K, dROM NI, mantendo-se constantes T, P e todos os números de mols diferentes de I. Por isso que eu tenho NJ diferente de DNI. Tá? Bem, ao analisarmos essa equação de número 3, surge aí a definição da propriedade parcial molar. Então, chamamos de propriedade parcial molar esta derivada, que é a derivada parcial da propriedade extensiva em relação ao número de mols de I. Então, essa equação de número 3 ela é genérica para uma propriedade K maiúsculo, mas eu posso reescrevê-la para quaisquer propriedades que eu conheço. Por exemplo, o volume. Então, eu tenho dV, todos os termos em relação à dependência com a temperatura, com a pressão, e o dROM de V, dROM NI, DNI. A entropia, semelhantemente. Então, por definição, a propriedade parcial molar ela vai ser a letra K, a letra da propriedade, maiúscula, com o I. Esse I no subscrito, ele é importante porque ele está identificando qual é a variação que tem aqui na derivada. Então, é o dROM de NI espécie, e com esse traço em cima. Então, essa é a propriedade parcial molar. Cuidado para algumas observações importantes quanto a essa definição. A primeira delas é que a gente sempre vai colocar no denominador em termos de NI espécies e nunca fração molar. Tá? Outro ponto importante é que neste curso de Termodinâmica 2, nós sempre vamos manter constantes pressão e temperatura. É possível encontrar com outras propriedades constantes, mas dentro desse curso nós só vamos trabalhar com T e P. E outro ponto importante é que esse NJ diferente de I é que você está mantendo constante todos os mols de J. Então, todas as espécies que são diferentes de I. Por isso que é J diferente de I. Tá? Outra informação importante é que a propriedade parcial molar ela sempre vai ter unidade por mol. Só observando que, uma vez que a gente aplica essa nomenclatura para a propriedade parcial molar, nós podemos reescrever a equação de número 3 agora de uma forma elegante, como apresentada para você na sua tela. Perceba que o resultado que nós obtivemos até então foi levando em consideração a variação da temperatura e da pressão na equação de número 6. Só que, se nós considerarmos que os nossos sistemas
aqueles que estarão em equilíbrios de fase, eles são sempre mantidos a temperatura e pressão constantes, então 2 desses termos da equação de número 6 irão desaparecer. Se temperatura e pressão são constantes, a variação de temperatura e a variação de pressão são nulas, né? Então eu posso reescrever a equação de número 7. dK é igual ao somatório da propriedade parcial molar de I dNI. Tá? E nós, além de mantermos T e P constantes, se nós soubermos que essa mistura ela não tem variação da composição, então as propriedades parciais molares também serão constantes. Perceba na equação de número 7 que essa é uma equação diferencial, então se eu aplicar a integral deste lado e aplicar a integral também deste lado, a gente tem como resultado a equação de número 8, que é a equação K maiúsculo, Kzão, é igual ao somatório da propriedade parcial molar de I vezes o número de mols de I. E essa equação de número 8 é uma das grandes descobertas desta aula de número 3. Se você observar, a equação de número 8 ela pode ser aplicada para qualquer propriedade termodinâmica que você conhece. Volume, energia interna, entropia. E aí você vai perceber um detalhe bastante importante. Esse valor da propriedade total que a gente tem do lado esquerdo da equação, ele é um resultado do processo de mistura. E a gente pode perceber aqui do lado direito que a propriedade total da mistura, seja qualquer a propriedade que você esteja estudando, vai depender, a partir de agora, das propriedades parciais molares. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Quando a gente fez o experimento da mistura com a água e com o etanol, a gente percebeu que a gente não podia somar 50 ml de etanol com 20 ml de água, esperando que a gente tivesse como resposta 70 ml de uma mistura. Nós estávamos fazendo essa conta grosseiramente, porque a gente estava usando o volume da substância pura. E a partir de agora, quando nós criarmos essa solução de etanol em água, cada uma das espécies vai ter uma contribuição para essa mistura, e essa contribuição vai ser contabilizada aqui na equação de número 8 pela propriedade parcial molar. Então a gente não pode somar os volumes, porque o que nós temos que somar são as propriedades parciais molares, no caso o volume parcial molar, ponderado pelo número de mols da espécie na mistura. Vamos ver alguns exemplos. A equação de número 8 a gente pode reescrever para o volume. Então, o volume total da mistura é uma somatória do número de mols de I, V parcial molar de I. Para a energia interna total da mistura é a somatória do número de mols de I vezes a energia interna parcial molar. Para a entropia, dependente da entropia parcial molar. Para a entalpia, dependente da entalpia parcial molar. Mas um outro detalhe bastante interessante é que nós podemos, a partir dessas equações, fazer uma simples modificação e passar a escrever não em termos do número de mols de I da espécie na mistura, mas sim em termos da fração molar. Veja, se eu pegar essa equação do volume e dividir ambos os lados por número de mols totais, vou escrever aqui, número de mols totais, veja que a variável que vai ficar do lado esquerdo da equação, a partir de agora, é uma variável minúscula. Então, o volume total, quando eu divido pelo número de mols totais, eu tenho volume molar. Tá? Energia interna dividida pelo número de mols totais, a energia interna molar. E aqui, dentro do somatório, quando eu identifico esse número de mols de I dividido pelo número de mols totais, eu tenho como resultado a fração molar dessa espécie I no sistema. Para a entropia,
E para a entalpia, a gente tem um procedimento semelhante e aqui vai uma ressalva. Veja que as unidades da propriedade parcial molar sempre estão relacionadas por mol. Então, por exemplo, V parcial molar de I, vamos colocar aqui, ele vai ter a unidade do volume, que pode ser centímetro cúbico, dividido por mol. Tá? Então, observe nesse slide que há consistência dimensional nessas equações. Tá? Bem, nós vamos, a partir de agora, utilizar essas equações para resolver um problema. E o problema de aplicação que nós vamos fazer para as propriedades parciais molares é esse aqui. Então, há necessidade, em um laboratório, de 2.000 centímetros cúbicos de um anticongelante constituído por uma solução 30% molar de metanol em água. Quais os volumes de metanol puro, vou ressaltar aqui, e de água pura, vou ressaltar aqui também, a 25 graus Celsius, que devem ser misturados para formar esses 2.000 centímetros cúbicos de anticongelante, também a 25 graus Celsius. O problema ainda dá algumas informações extras. Ele diz assim: os volumes parciais molares do metanol e da água em uma solução de 30% de metanol são esses. Então, a gente tem 38,632 centímetro cúbico por mol, o volume parcial molar do metanol nessa mistura, e o volume parcial molar da água, 17,765. Também são apresentados os volumes molares das espécies puras. Veja que o volume molar de uma espécie pura é o Vzinho minúsculo e aqui ele está identificado com o número da substância. Então, para o metanol é 40,727 e para a água é 18,068. Então, já estamos aqui no espaço destinado à resolução deste exercício e nós vamos inicialmente transcrever todos os dados fornecidos pelo enunciado do problema. Lembrando que nós queremos uma solução que tenha um volume final de 2.000 centímetros cúbicos. Essa solução ela precisa ter uma fração molar de metanol de 30%. Nesse momento, uma vez que você já sabe que essa solução ela será composta apenas de metanol e água, você já sabe identificar por diferença que a fração molar da água nessa mistura é de 0,70. O objetivo do problema é determinar os volumes das substâncias puras. Então, eu quero saber qual é o volume do metanol e qual é o volume da água para serem adicionados nessa mistura. As informações dos volumes parciais molares e dos volumes molares das substâncias puras também estão aqui para nos auxiliar na resolução. Nós vamos começar a partir das equações que nós acabamos de ver na aula. A gente viu que o volume total dessa mistura ele tem que ser um somatório do número de mols de I vezes o volume parcial molar da espécie I. Se eu abrir essa equação, eu tenho número de mols de metanol vezes o volume parcial molar do metanol mais o número de mols da água vezes o volume parcial molar da água. Só que aqui vamos pensar em quantas dessas incógnitas nós temos valores e aquelas que são realmente incógnitas. Então, o volume final da minha mistura eu conheço. Esse daqui está ok. O número de mols de metanol no meu sistema, por enquanto, ele é desconhecido. O volume parcial molar eu conheço, assim como o da água, e o número de mols da água eu não conheço. Então, com essa equação, eu tenho duas incógnitas e apenas uma equação para resolver o problema. Então, a partir daqui, a gente não consegue tirar muita informação. Mas, se você lembrar, existe a outra equação que relaciona o volume molar da mistura. E o volume molar da mistura vai depender
da fração molar da espécie I vezes o volume parcial molar. Se eu reescrever essa equação para as substâncias presentes na mistura, então eu tenho fração molar de metanol vezes o volume parcial molar do metanol, fração da água vezes o volume parcial molar da água. Veja que fração eu conheço, tanto da água quanto do metanol, e os dados de volume parcial molar. Então, o que eu vou conseguir a partir deste momento, para começar o problema, é determinar o volume molar dessa mistura. Substituindo as informações que nos foram dadas, eu tenho que o volume molar dessa mistura 30% metanol é de 24,025 centímetros cúbicos por mol. Bem, o nosso próximo passo é, com esse valor obtido, a gente pode determinar o número de mols totais das espécies presentes na mistura. Se você observar, volume molar é o volume total dividido pelo número de mols totais. Mas eu posso rearranjar essa equação e escrever número de mols totais sendo volume dividido pelo volume molar. Lembre-se, o volume que nós estamos procurando dessa solução é de 2.000 centímetros cúbicos. Dividido pelo que a gente acabou de encontrar, então a gente tem que essa solução ela tem 83,246 mols de espécies. Aí você está se perguntando, bem, mas eu conheço a fração molar, então eu posso, a partir de agora, determinar os mols de cada uma dessas espécies no sistema. Veja, se eu tenho número de mols de I, ele é a fração vezes o número de mols totais, então eu posso escrever que o número de mols de metanol no meu sistema é a fração molar vezes o número de mols totais, e o número de mols da água, a fração dela vezes o número de mols totais. Substituindo os valores, 0,30 vezes 83, eu tenho 24,974 mols de metanol e, para a água, eu tenho 58,272 mols de água. E agora, para finalizar o problema, a gente pode usar as informações dos volumes molares das espécies puras para identificar qual é o volume de cada uma dessas espécies que vai ser adicionada à mistura. Então, uma vez que sabemos o volume molar das espécies puras, a gente pode escrever que o volume molar de I, perceba aqui uma informação bastante importante, nessa equação, o subscrito I, ele identifica cada uma das espécies. Então, toda vez que a gente tiver um subscrito, eu estou dizendo qual é aquela espécie. Quando não há subscrito, eu estou falando que é da mistura. Nesse caso, é o volume molar da espécie I, vai ser o volume dessa espécie I pura, dividido pelo número de mols dessa espécie I. Se eu rearranjar essa equação e fizer a multiplicação, eu tenho que o volume é N vezes V minúsculo. E aí, eu posso escrever que o volume do metanol puro é o número de mols do metanol vezes o volume molar, e para a água, a mesma coisa. Substituindo os valores, então eu tenho 24,974 vezes 40,727. Então, o volume de metanol puro que eu preciso é de 1.017,11 centímetros cúbicos. Para a água, substituindo os valores de 58 vezes 18, eu terei 1.052,86 centímetros cúbicos. E para fechar essa aula, vamos ver se você estava bastante atento. A pergunta final é: quanto dá a soma de 1.017 mais 1.052? Se você respondeu 2.000 centímetros cúbicos, você acertou. Não fecha mais que 2.000 por causa das forças intermoleculares de atração. As ligações de hidrogênio entre o metanol e a água faz com que a soma desses dois volumes puros resulte em 2.000 centímetros cúbicos de mistura. Bem, eu espero que você tenha entendido
de onde surgiram as propriedades parciais molares e compreendido como que a gente pode aplicar facilmente essa definição de propriedade parcial molar num processo de produção de misturas. Se você ficou com alguma dúvida em alguma parte da explicação ou na resolução deste exercício, por favor, deixe nos comentários que a equipe do UThermo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.